O assunto em voga é a captura do ditador Nicolás Maduro na cidade de Caracas, na Venezuela, realizada pela Força Delta, tropa de operações especiais dos Estados Unidos. O que eu vou fazer aqui hoje é uma análise psicológica desses profissionais, que vai desde a preparação deles, como é que eles são selecionados psicologicamente para realizar o curso, ao que eles são submetidos durante o curso, o estresse psicológico ao qual eles são submetidos e por quê, como eles entregam resultados com excelência sem hesitar, em situações que um erro pode ser fatal, pode gerar consequências geopolíticas extraordinárias. Eu não vou falar aqui sobre táticas, técnicas ou procedimento. Eu vou falar da arma mais letal de um militar da Força Delta. É a sua preparação psicológica, a sua programação mental. Como é que isso é programado, como é que isso é realizado desde a seleção, durante o curso e até na hora da execução da operação. Você vai entender, baseado em pesquisas e neurociência, como a mente desse profissional é programada para entregar esses resultados num ambiente de risco, de pressão psicológica, onde as consequências podem gerar transtornos severos. Eles entregam resultados precisos, com excelência, sem hesitar. Meu nome é Lorival de Souza Lima, eu sou psicólogo, coronel do Exército, com mais de 15 anos nas Forças Especiais. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para mais conteúdos dessa natureza. Muito se fala sobre o poderio bélico da Força Delta. Pouco se sabe sobre a principal arma deles, a programação mental. Como é que eles reagem sob pressão e sob estresse. O que a gente vai falar aqui hoje é a psicologia prática aplicada às operações especiais. Eu vou dividir o nosso conteúdo em 3 tópicos. O primeiro deles, o que diferencia a Força Delta das demais tropas dos Estados Unidos, especificamente com uma ótica psicológica. O segundo deles, como é a formação desse pessoal, como eles são preparados para atuar sob risco e pressão e entregar resultado com eficiência. E o terceiro, o que tem em comum entre tropas de operações especiais? Quais são as características desse pessoal? E como você, do meio civil ou militar, pode se beneficiar com essas características? O primeiro tópico, a gente vai falar sobre a seleção e o ingresso na força. É uma seleção extremamente difícil, dura. Para começar, o militar tem que ter um currículo extraordinário, um bom conceito. A maioria deles vem dos Rangers, que já são tropas já consagradas, de alto nível. Eles iniciam com uma seleção de 1 mês, onde a preparação física, orgânica, os testes são extremamente rigorosos. Além disso, eles passam por uma seleção psicológica, onde busca se levantar, a resiliência ao estresse e a capacidade de trabalhar sob pressão. Dessa seleção, somente 10% ingressam no curso. E por que os Estados Unidos, o exército americano, tem essa preocupação em selecionar de forma tão rigorosa os profissionais? Porque eles têm um banco de dados que diz que isso é importante. Eu vou falar para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, o número de baixas por estresse de combate foi em torno de 40%. Segunda Guerra Mundial, as baixas por estresse de combate foram em torno de 26%. Vietnã, 39%. É um número muito grande de afastamentos por problemas psicológicos. Além disso, eles identificaram que na Segunda Guerra Mundial, a cada 100 soldados, somente 20 apontavam o fuzil para o oponente. E desses 20, somente 10 atiravam. Em contrapartida, o número de baixas de estresse de combate relativo ao pessoal operacional de alto risco em todos esses combates que eu falei aqui eram menores que 10%. Isso demonstra que a capacidade de resiliência à alta pressão, ao estresse, é bem maior, é bem mais significativa nesse pessoal. Por isso essa seleção específica nesse sentido. Como eles são preparados para atuar num cenário tão desfavorável sem se abalar psicologicamente? Desde o início da formação deles, eles são frustrados a todo momento. Sono, sede, fome, as convicções mais sólidas que eles têm são desconstruídas. E nesse cenário desfavorável, eles têm que reagir com rapidez e precisão. E o que é a frustração? A frustração é o adiamento do prazer. Você, quando é frustrado,
você joga no teu organismo uma série de hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, e você tem que dissipar isso rapidamente. O que acontece normalmente com um ser humano que não é preparado para isso? Ele cola, ele demora, ele leva tempo para responder. Só que eles não têm esse tempo. Eles têm que reagir de forma precisa e rápida. E eles são condicionados a isso. De que forma? Isso é repetido. A repetição desse comportamento cria marcas neurológicas, o que faz com que esse profissional consolide isso no teu inconsciente. Ele passa a entender isso como uma programação. Ele está preparado para isso. A mente dele está condicionada a isso. Esse profissional desenvolve a capacidade de sofrer menos e entregar respostas mais rápidas a esse meio adverso, a esse meio hostil. Observe agora esse gráfico que está sendo mostrado aqui. Esse é um gráfico que relaciona a performance e o nível de estresse. Esse gráfico ele foi construído especificamente para o pessoal operacional de alto risco. Em relação ao nível de estresse na parte horizontal do gráfico, ele é medido através de batimentos cardíacos. Eu só vou distinguir aqui que esses batimentos cardíacos são mensurados através do medo. É diferente de uma corrida de 100 metros. O medo faz com que o nosso rosto fique pálido e gélido. Já uma corrida de 100 metros deixa o nosso rosto quente e vermelho. Então são funções orgânicas diferentes que estão sendo mobilizadas. E o que a gente traz aqui nesse gráfico que é significativo para esse contexto? Quando o profissional Força Delta entrou no helicóptero para iniciar o deslocamento, a gente pode entender que ele estava na situação amarela. O que é isso? É uma situação de calma, porém, agilidade, prontidão, atenção. Quando ele desembarcou para iniciar a operação, ele entra numa condição vermelha. A atenção dele fica focada. Atenção redobrada. É muita precisão no que vai ser feito. Nesse momento, ele atinge alta performance. Ele vai estar no nível mais alto de concentração, de foco. Tudo que foi treinado está exatamente configurado ali naquela programação para executar naquele momento. Quando o nível de estresse aumenta mais ainda, passa dos 145 batimentos por minuto, é um número de referência, a maioria das pessoas tem uma queda vertiginosa no desempenho. Para esses profissionais, isso não acontece. Eles conseguem prosseguir nessa linha pontilhada, mantendo a alta performance, mantendo o rendimento. E como eles conseguem isso? Através de um treinamento exaustivo, realizado lá na base, lá atrás, que começou lá na formação, que no momento de isolamento ele especificou para aquela ocasião que ele vai encontrar ali naquele cenário. Por isso a gente entende que uma operação dessa natureza foi realizada de forma tão precisa, tão rápida, tão cirúrgica. Existem situações que o militar, que o profissional, ele sabe a distância que ele vai ter que percorrer, ele sabe o número de passos que ele vai ter que realizar, ele sabe quantas pessoas estão em cada ambiente que ele vai ter que passar. Ele sabe onde está o alvo dele e eles sabem controlar o nível de ansiedade quando eles estão sob alta pressão e alto estresse. Fruto desse conhecimento, revelado pelos Navy SEALs, levantado ao longo de décadas, a gente tem um protocolo de intervenção que foi empregado no Centro de Instrução de Operações Especiais aqui no Brasil. Eu trabalhei 8 anos como instrutor nesse centro de instrução e a gente tem pesquisas que realmente corroboram com esses resultados. E o que a gente vem observando na literatura e na prática? O mundo corporativo também precisa disso. E o nosso terceiro tópico, eu entendo que esse é o principal tópico para vocês. O que esses profissionais, o que o pessoal operacional de alto risco tem em comum? Quais são as características que eles têm em comum? Será que essas características podem ser treinadas e absorvidas pelo meio civil, pelo mundo corporativo, que é um mundo que trabalha sob pressão, sob estresse? Foi identificado em diferentes pesquisas que eles têm 5 características em comum. 3 são comuns a quase todos eles: forma física e vigor, adaptabilidade e cooperação. Vamos falar de cada um deles. Forma física e vigor. A gente tem uma máquina que através dela a gente realiza tudo. Sem o nosso corpo você não faz nada. A gente, quando adoece,
a nossa performance diminui, a sua vontade é reduzida. Para esse tipo de profissional que tem que carregar peso, andar longas distâncias, nadar distâncias, né, extraordinárias, se o corpo dele sucumbe, é um problema a mais que ele vai ter. Então a resistência física, o vigor, é indispensável para esses profissionais. Vocês se lembram, na captura de Bin Laden, que uma das aeronaves caiu? Em certo momento, a operação foi dada como fracassada, mas a atitude, a ação, a reação daqueles profissionais terminou em êxito, em sucesso da operação. Em várias outras operações, principalmente com deslocamento aéreo, que é um deslocamento sensível, né? Em relação, depende de questões de tempo, muitas operações são canceladas, elas são frustradas por questões que não têm domínio do militar, ele não tem a adaptabilidade a um fator que tem que estar inserido na capacidade dele. Não só porque ele depende dos meios, porque ele está lidando com um inimigo que tem vida, que tem pensamento, que tem agilidade, que age de forma diferente, que muda a posição e que pensa também e quer agir da mesma forma para contrapor ao meu posicionamento, à minha forma de operação. Então eu tenho que me adaptar a todo tempo. No meio civil, a tecnologia ela vem avançando de forma extraordinária. Você tem que se adaptar a todo momento. Tem profissões sendo extintas, profissões aparecendo. Se você não tiver adaptabilidade, se você não tiver essa flexibilidade, você vai ficar pelo caminho. Cooperação, fundamental. Equipes de alto desempenho trabalham com sinergia. Tem que haver uma preocupação sincera com o outro. A falha de um é a falha do todo. A falha daquela equipe ali representa a falha de um Estado, de uma nação. Então a responsabilidade individual e o trabalho coletivo tem que ser realizado com maestria. Isso é primordial, a confiança entre eles. E agora tem duas características que são comuns a todo esse pessoal: estabilidade emocional e excepcional resiliência ao estresse. Por isso, a seleção deles é feita em cima disso. Todo o banco de dados levou a essas evidências. O treinamento é feito para isso. Um curso de combate, ele busca implementar situações simuladas de combate naqueles alunos para saber como é a reação deles sob estresse, sob pressão. E agora eu vou dizer para vocês, na última década, os Navy SEALs desenvolveram um protocolo de intervenção para trabalhar, para aprimorar essas habilidades emocionais. Eles tiveram êxito nesse protocolo de intervenção. Que tipo de resultado, que tipo de conclusão eles chegaram? Treinamento no ambiente simulado leva aquele profissional a um melhor resultado no ambiente real. Ele tem melhor desempenho na atuação no combate durante a execução e, além disso, ele tem mais resiliência, ele dura mais no front. Então essas são as características desse pessoal. Aquelas pessoas, né, aquelas indústrias, aquela tecnologia, as grandes universidades que exploram esses assuntos, vêm entregando esse tipo de conteúdo para o mundo corporativo e vem obtendo resultados extraordinários. Eu procurei reunir um pouco da experiência que a gente tem, as práticas de psicologia aplicada nas operações especiais. Então clica aqui, segue a gente, se inscreve no canal, que a gente vai trazer mais conteúdos dessa natureza.